tem dois negócios acontecendo no Grêmio e a gente precisa falar muito sobre isso. Para o Grêmio, né? Primeiro é o Gabriel Gando. O Gabriel Gando tem uma possibilidade de ir para o Palmeiras. Está praticamente definido já a sua ida para lá, quase 3 milhões de dólares, o Grêmio vendendo o Gabriel Grando. Só que ele não vai sair agora, ele vai sair na janela, do dia 2 para o dia 10, que daí o Palmeiras pode colocar ele para o Super Mundial e o Grêmio tentar recontratar um goleiro para o lugar. Tá falando do Magalhães, mas o Magalhães só vai chegar em agosto, ele não vem agora, de julho para agosto, né? Na janela forte do meio do ano, porque ele tem contrato até 31 de maio. Ele volta, ele não pode ser inscrito nessa janela. Essa janela é interna do Brasil. Ela não é no mundo inteiro, ela é interna do Brasil. Então, essa janela foi feita para contratar jogadores para o Super Mundial. Então, se o Magalhães vir para julho, pô, nós vamos ficar sem goleiro por um mês e pouco. Talvez são 4 jogos, se eu não me engano, porque tem a parada. São 4 jogos com o Volpe e os dois goleiros que ficariam, que é o Jorge e o Thiago Beltrame. Mas o fato é, o Palmeiras quer o Gabriel Grando e o Grêmio não quer o Gabriel Grando. Essa é a minha curiosidade. Eu já falei em vídeos aqui no canal, vários vídeos. Convido quem está me assistindo para depois entrar no canal aqui. Quem não é inscrito, se inscreve e comentar a respeito, né? Falei muito a respeito. Tem um vídeo que eu tá na capa, o Abel Ferreira e o Gabriel Grando. Só o Abel Ferreira viu algo no Gabriel Grando. No Grêmio ninguém quis. Ninguém quer o Gabriel Grando, mas o Abel Ferreira quer. Por que será? Por que será que para o Palmeiras o Gabriel Grando serve e para o Grêmio ele não serve? Então, aí a gente está lá, agora sofrendo um pouco com o Thiago Volpe, que tem altos e baixos, e o Gabriel Grando é execrado no Grêmio, porque quando jogou em 2023, tomou 80 gols, foi vice-campeão brasileiro e foi como culpado do que o Grêmio, né? E ninguém lembra do pênalti que o Corinthians, né, deu a mão teve a mão lá do Yuri Alberto, que poderia ter ajudado o Grêmio poderia ter feito mais uma vitória e, e ter sido campeão. Ninguém lembra dos erros do Renato, que poderia dar o título para o Grêmio, mas o Gabriel Grando é o culpado. Aí foi criado o chama-gol, o goleiro que chama gol. Foi criado esse estigma. E pegou, porque um grande jornalista criou o chama-gol. Ele criou o perdedor de gols. E isso marcou na torcida, e na torcida do Grêmio ficou que o Grando é o chamador de gol. Pô, o Grando é chamador de gol. Cara, olha só, o Grêmio tomou 80 gols, 60 nas costas do Reinaldo. O Reinaldo saiu, foi para o Mirassol, e lá o Mirassol também toma gol nas costas dele. Mas aqui o Grêmio continua, porque mudou de treinador, de técnico, e o técnico também cometeu os mesmos erros no sistema de marcação. Com Kahneman e Reinaldo. Agora o Wagner Leonardo conseguiu meio que ajustar, só que a parceria dele é o Marlon. Quando o Marlon joga, dificilmente o Grêmio toma gol. Já o Lucas Esteves, que é um, jogador, um lateral que ataca mais, deixa falha no sistema defensivo. E ninguém lembra disso. Mas o culpado é o Gabriel Grando. E o Grêmio vai vender ele por quase 12 milhões, 13 milhões de reais. Acho que é isso. Não, 3 vezes 5, 15 milhões de reais. E vai se desfazer de um jogador formado no clube, porque ele não vai ter oportunidade de jogar. Mas o Palmeiras quer ele. Olha, Palmeiras. O Abel Ferreira. E o treinador de goleiro lá, né? Tá pedindo a contratação dele por quê? Para substituir, né, o goleiro reserva do Palmeiras, até porque os dois vão se aposentar, o reserva e o titular. Mas no Grêmio ele não serve. É isso que eu fico muito bravo com a situação. É difícil. Agora, bom, a gente falando de Gabriel Grando, né? Então é muito triste o Grêmio se desfazer do jogador porque a torcida cansou e tal. Cara, os caras não têm noção do que é ter um goleiro na base, um jogador de categoria de base, é porque ele jogou a segunda divisão, depois subiu, aí jogou 2023, foi vice-campeão, cometeu 4 falhas em um ano. O Thiago Volpe já cometeu 5 em 3 meses. Mas, né,
É aquela história, né? O jogador formado no clube do Grêmio é o cara que tem que ser esquecido, tirado de cena, né? Tira ele de cena. E aí fica o medalhão, é o cara que vai dar toda a confiança. E aí eu quero lembrar para vocês a respeito exatamente dessa questão do jogador da base que ele é tirado do clube. Aí eu falo sobre Cuiabano. Gurizada, o Grêmio vendeu o Cuiabano pro Botafogo por 8 milhões de reais e o Botafogo já recusou duas propostas de 8 milhões de euros. Uma, desculpa, de 5 milhões de euros. Eles querem vender por 8 milhões de euros. E o Grêmio vai ter 20% dessa futura venda. Agora, olha só a diferença. O Grêmio vendeu ele de 8 milhões de reais e um ano e meio depois, o jogador, um ano depois, né? Um ano depois, o jogador pode ser vendido por 5 milhões de euros. Só o Grêmio não servia. Para o Grêmio não servia. Os dirigentes que estavam no Grêmio, tanto do profissional quanto a comissão técnica, não conseguiram segurar o Cuiabano, não conseguiram administrar o Cuiabano. E o Cuiabano agora faz 4, 5 partidas, é reserva no Botafogo e vai ser vendido por 5 milhões de euros. Tem alguma coisa errada acontecendo. Certamente tem alguma coisa errada. Muito errada.